O Alto Comissariado das Nações Unidas divulgou recentemente que até o final de 2022, o número de refugiados em escala global alcançou uma margem de 35,3 milhões de pessoas, o equivalente a mais de 8 milhões em relação ao ano anterior. De quais países essas pessoas fogem, para onde vão e quais são os motivos que fazem com que esse fluxo aumente ano após ano? Toca a vinheta e vamos conversar sobre o assunto. Buenas pessoal, me chamo Gianmarco de Vargas e é um prazer estar aqui na sua presença novamente. Na última terça-feira, dia 20 de junho, celebrou-se o Dia Mundial do Refugiado, data designada pela ONU à conscientização sobre a situação dos refugiados em todo o mundo. Novos dados divulgados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados mostram que até o final do ano passado o número de pessoas que deixaram seus países fugindo de guerras, perseguições políticas, regimes ditatoriais envolvendo ameaça à vida, integridade física ou liberdade foi de 35,3 milhões, uma crescente de 8 milhões em comparação ao ano anterior. Mais da metade desse número, equivalente a 52% de todos os refugiados, saíram somente da Síria, Ucrânia e do Afeganistão. O mapa também nos mostra listados como países de origem o Sudão do Sul, a Venezuela e a Palestina. Diante dessas estatísticas, a data mobiliza anualmente ONGs e a própria imprensa global com abordagens não só sobre o significado da conscientização, mas de relatos e histórias de milhares de casos pertencentes a esse escopo. Em um rápido retrospecto, voltamos a 1951, período em que a ONU estabeleceu a Convenção sobre Refugiados para proteger os direitos dos civis que fugiram da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Alguns anos depois, em 67, a Convenção foi expandida a fim de monitorar esses deslocamentos pelo restante do mundo. O infográfico que eu compartilho aqui com vocês, com dados da Agência da ONU para Refugiados, destaca desde 51 os principais países de onde mais houveram refugiados e a crescente desse número ao longo das décadas. Os casos já apontam desde o princípio 750 mil palestinos expulsos pelas forças militares sionistas entre os anos de 47 e 49, número que chegou a 10 milhões de pessoas em 1980. Outro exemplo foi o da Grande Fome na China, entre 1959 e 1961, durante o governo do ditador Mao Tse-tung, responsável por mais de 70 milhões de mortes no país, sendo desse total ao menos 37 milhões nos anos mencionados. A partir de 1980 também temos o crescente número de refugiados na Etiópia, devido à Guerra Civil Etíope, e também no Afeganistão, com a Guerra Soviético-Afegã e posterior invasão dos Estados Unidos no país. Começo dessa década que foi onde o número de refugiados registrado pela ONU ultrapassou a marca dos 10 milhões pela primeira vez. E com o passar das décadas, o número só foi se intensificando. Surgem também os casos oriundos das guerras civis no Iraque, na Síria e no Sudão do Sul, sem contar também o colapso econômico causado pelo totalitarismo venezuelano e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Nesse caso, considerada a crise de refugiados que mais cresce desde a Segunda Guerra Mundial, fazendo cerca de 5,7 milhões de pessoas deixarem a Ucrânia em menos de um ano. E como também já mencionado, a situação dos palestinos tem sido uma das piores a longo prazo, com o maior deslocamento de refugiados em curso. De 1947 a 49, ao menos 750 mil pessoas foram expulsas pelas forças sionistas, conhecido pelos nativos por Nakba, que significa catástrofe. Número que se intensificou com o passar dos anos e segue até hoje, período marcado pelo conflito com Israel. Desentendimento político que vem desde a década de 40, motivado essencialmente pela disputa em torno do território palestino. E só para dar aquele break na informação, já se inscreve agora, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Peço também que você compartilhe esse conteúdo e, claro, também deixe seu comentário aqui sobre o desenrolar de todo esse tema. Redes sociais e outros links estarão aqui na descrição do vídeo, onde você poderá ter acesso aos infográficos e todos os materiais que serão exibidos aqui. Já nesse outro infográfico é possível visualizar o fluxo global de 35 milhões de refugiados com os países de origem e os principais destinos.
só para se ter uma ideia da movimentação internacional em cada uma dessas nações. É claro que aqui eu vou passando um pouquinho mais rápido, até porque vocês podem pausar o vídeo se quiserem dar uma analisada melhor. Enfim, conclui-se que a Turquia atualmente abriga a maior quantidade de refugiados em escala global, chegando a quase 3,6 milhões de pessoas. Na sequência, o Irã e a Jordânia, com 3,4 e 3 milhões de pessoas, respectivamente. Segundo dados divulgados pela ONU, do número total de refugiados, incluindo pessoas que precisam de proteção internacional, 76% são recebidas por estados de baixa e média renda e 70% por países vizinhos. Outro dado aponta que, levando em conta o registro de 487.300 refugiados palestinos no Líbano e 2,4 milhões na Jordânia, tem-se que as proporções nesses dois países sobem para 1 em cada 4 indivíduos. Outro triste acontecimento que promoveu o aumento no número de refugiados entre esses países ocorreu em fevereiro deste ano, após a Turquia e a Síria terem sofrido 2 terremotos devastadores, levando ao maior deslocamento interno de refugiados que fugiram da Síria e de países próximos. Segundo os governos locais, mais de 1,7 milhão de sírios viviam nas 10 províncias do sul da Turquia, região atingida fortemente pelos abalos sísmicos. Facilitando a análise de tudo o que foi discutido, aqui estão 2 gráficos interativos elaborados a partir de estudos publicados pelo Our World in Data. Em cada um é possível notar dados referentes ao número de pessoas refugiadas por país ou território de origem em diferentes âmbitos com o passar das décadas. Hoje tivemos uma abordagem mais histórica, para contextualizar aí essas estatísticas que cresceram anualmente no cenário geopolítico. Então, ficamos por aqui. E se você curtiu o conteúdo, se inscreve, deixa o like, compartilha e comente a sua análise a respeito desse tema. O jornalismo ético e moral é o que mantém a credibilidade e o compromisso da nossa profissão. Um abraço e até mais.